eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram ADS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de 2 empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim, graça e paz para todo mundo. Estamos chegando com mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Desde já agradecendo a nossa audiência, para você que vai estar acompanhando ao vivo esse episódio de hoje, nesse feriado de 21 de abril, e para você também que vai estar maratonando aí durante a semana. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e vamos juntos com mais um episódio aqui, episódio número 115 do No Ar, tá bom? Muito obrigado de coração, que Deus abençoe cada um de vocês por mais uma vez estarmos juntos por aqui, tá bom? Agradecer a Arroba Marketing Digital, que é nossa parceira, né? Para você que está à procura de uma agência que vai fazer tudo aquilo que você precisa pela sua marca, pela sua empresa, entre em contato com a Arroba. Tem um QR Code aqui na tela, você já vai ser direcionado aí para as plataformas e você vai entrar em contato com uma equipe diferenciada que vai fazer o melhor pela sua empresa em relação a postagens, vai fazer aquele gerenciamento de rede social e tudo mais. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br, esse é o site. Tem também o @Fernandão Bebidas no Instagram e você vai encontrar também através do QR Code todas as informações que só o Fernandão tem. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Agradecer a Montana Automóveis. Para você que está a fim de trocar, financiar, comprar o seu carro, já está na hora de fazer a troca, procure a Montana. A Montana tem sempre as melhores ofertas, os melhores veículos e as melhores propostas e é claro, né? Você vai se sentir em casa e vai fazer o melhor negócio da sua vida. Montana Automóveis com a gente por aqui. Agradecer aqui ao Mercado Mestre. Você viu aqui o vídeo do Lucas Zago, né? O Lucas Zago é aquele cara que te ensina através de uma mentoria a vender os seus produtos, a sua empresa no Mercado Livre. Você faz a mentoria com o Mercado Mestre e, cara, você vai com certeza entrar aí num novo campo de vendas e vai aumentar suas vendas e os seus negócios juntamente com o Mercado Mestre do Lucas Zago. Agradecer a Tiflow, que é a marca que veste os artistas também.
nossa grande parceira. Nova coleção outono e inverno da Tiflow tá linda. Pelo site, né, no @usetiflow, você vai encontrar o cupom NOAR10 e vai te dar 10% de desconto. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, agradecer a Sanso Estúdio Automotivo. Tá na hora de deixar o seu carro com aquele jeito especial, higienizado, limpo e vitrificado. Você pode fazer também higienização, você pode fazer o polimento, tudo que você precisa, o Sanso Estúdio Automotivo tem para você também. O QR Code está aqui na tela, é só você entrar em contato, beleza? Agradecer mais uma vez, como eu disse, a todo mundo que vai estar acompanhando ao vivo esse episódio de hoje, e hoje convidados especiais. O ano passado era para ele estar aqui, mas é professor, estava numa reunião, infelizmente acabou não participando com a gente, mas esse ano nós temos a graça de contar com essas duas pessoas incríveis. Ele é coordenador da Renovação Carismática Católica aqui de São José do Rio Preto e ela é a coordenadora do Beracá 2025. Vamos falar hoje aqui com o Aparecido e também com a Andréia. Sejam bem-vindos. Obrigado. É uma alegria estar aqui, viu? Graças a Deus esse ano deu certo. Deu certo. Deu certo. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Andréia. Muito obrigada, boa noite àquele que nos acompanha. Obrigada pela acolhida. É uma alegria poder estarmos aqui falando um pouquinho do Senhor, falando um pouquinho da nossa missão Beracá. Que legal. Hoje é um dia, para nós que somos católicos, né, um dia um tanto triste, estamos todos de luto, porque teve a partida do nosso Papa Francisco, né? E a gente conversando em off aqui, eu e a Andréia, algumas coisas aconteceram nesse final de semana que o Papa teve ainda o seu momento de despedida, né, Aparecido, de participar da Páscoa, né? Ele ainda fez a oração da Páscoa, desejou uma feliz Páscoa para todo mundo e foi esse momento que eu acho que foi meio que, como a gente estava comentando, a despedida dele. Para a gente começar aqui hoje, a gente vai falar muito sobre o evento, o Beracá. Eu queria que a gente começasse um pouquinho sobre isso, essa situação do Papa, né? Porque estava naquela situação, estava internado, ficou bom, depois estava em casa, acabou participando, celebrando a Páscoa e se despediu de todos nós nesse dia de hoje. Você vê que bênção, né? Verdadeiramente um pastor da igreja. Exatamente. Pastor da Igreja Universal. Ontem, ainda, na Praça de São Pedro, dando a bênção a todos os que estavam lá participando das celebrações, né? E dando ali a sua despedida, né? Praticamente, né? É o que ele fez naquele momento, dando a bênção, sempre com a preocupação, né? Papa Francisco, ele marcou a história da igreja e a história do mundo. Sim. Né? Porque ele foi um homem contemporâneo às realidades, não somente da igreja, mas a realidade do mundo, e é um peregrino de esperança, né? Ele vai ser lembrado como o Papa da Misericórdia e da Esperança, né? E ele sempre chamando a misericórdia, a esperança, a reconciliação, um verdadeiro apóstolo da paz, chamando o mundo à resolução dos conflitos e à paz. Marcou a história da igreja, mais de uma década aí, marcando a história da igreja, né? E deixa saudade. Sim. Né? Verdadeiramente, quando você vê assim uma pessoa de uma presença tão forte quanto ele foi, Papa Francisco, ele tinha uma presença muito forte. E marca, as pessoas ficam com a sensação assim meio que de vazio, né? Mas a providência de Deus, o Espírito Santo assiste à igreja, né? E virá um novo Papa, e a igreja continua. E ficará na lembrança essa figura forte, viu? Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado em Buenos Aires e eu frequentava a Catedral de Buenos Aires. E onde o Papa Francisco, até então o cardeal Jorge Bergoglio, ele era o cardeal arcebispo de Buenos Aires. Lá ele já marcava, viu? Já era uma personalidade marcante. E ele quebrou todos os protocolos quando ele assumiu, né? Porque até as vestimentas, o anel de ouro e tudo mais, ele quebrou tudo aquilo. Um gesto de humildade tremendo do Papa Francisco. Sempre ele pedia orações, não foi uma nem duas vezes que ele pedia oração, se ajoelhava. Sim. E pedia que as pessoas orassem por ele. Aquela cena durante a pandemia que ele foi sozinho, né? Não, debaixo de chuva. Marcante. Meu Deus do céu. O que é aquilo? Tem também em 2000, não sei ao certo se é 2015, 16, ele no Campo de Marte em Roma, e aproximadamente umas 30, 40 mil pessoas no estádio Campo de Marte em Roma, e ele se ajoelhando
e pedindo para que todos impusessem as mãos e rezassem por ele. Tem no vídeo essa imagem. É de impressionar. É incrível. A humildade dele se ajoelhar e dizer, prega per me, né? Reza por mim, né? Eu tava conversando com a Andréia um pouco antes da gente entrar no ar aqui, que o meu TCC foi sobre ele. Eu fiz, até eu quero voltar na minha cidade lá, quero procurar isso urgentemente, que é o homem que fez o homem que fez o brasileiro se apaixonar por um argentino. Porque tinha essa rixa por conta do futebol e outras coisas mais, né? E aí quando ele assumiu, né, que tava lá e já mudou tudo as coisas, eu falei, cara, eu tenho que fazer um negócio pra esse homem, esse cara é diferente, né, não é de qualquer maneira. E ontem a gente tava começando a assistir a temporada de Os Escolhidos lá, o The Chosen, e foi quando Pedro assumiu o nome de Pedro, que é o Papa, o primeiro Papa. Olha que coincidência, foi tudo meio que, né, aconteceu ontem, né, fazendo isso. Sim, exato. Mas você vê, né, sempre na história da igreja, sempre o Espírito Santo assistindo à igreja, ele suscita papas para o tempo. Sim. Né? É uma coisa, se você vê, você se impressiona. A ação do Espírito Santo, ele para aquele tempo é o papa ideal. Eu falo que até o Bento foi assim também. Se você for ver a história, né? Se for pegar um atrás do outro, assim, o Bento XVI ele foi especial e importante para a época dele. Precisava do Papa daquele jeito para aquele momento, né? Você sabe que Bento XVI, mesmo já, né? Ele é considerado, se não, mas um dos homens mais inteligentes do mundo. Do mundo. A inteligência de Bento XVI era incomparável. Eu sou fã de Bento XVI, né? Então era incomparável a lucidez que ele tinha da visão de mundo e a forma como ele expressava, né? André, agora a gente está nesse momento de luto, né? Até o nosso bispo também hoje mandou os seus recados, os anúncios, né, relacionados para a gente poder estar rezando e orando sempre para o nosso Papa, né? Sim, orando pelo Papa, né? Nesse momento de luto. As mídias, né, nós falávamos sobre isso um pouquinho antes de iniciarmos, as pessoas questionando e dizendo sobre quem será o novo Papa, e até dizia, Aparecido, que eu nem pensei nisso, né? Oramos pela igreja. Exatamente. E na certeza de que o Espírito Santo a conduziu até aqui e vai continuar conduzindo. Mas esse momento é um momento de nós olharmos para tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que ele nos deixou. Quando nós lembramos aquele primeiro momento que foi anunciado, que ele foi escolhido o Papa, e que ele saiu na janela, né? Ali já ele se inclina no sinal de humildade e pede oração para o mundo, que o mundo orasse por ele, que os católicos orassem por ele, né? Então, ali foi assim, foi apaixonante de um homem simples, humilde e que nos ensina misericórdia, que nos ensina paz. E se nós pudéssemos olhar ontem, quando ele se dirigiu e nos desejou feliz Páscoa, e este ano da esperança, eu fico assim com duas palavras: seja feliz e tenha esperança. Seja feliz e tenha esperança. Feliz no ressuscitado. Que todas as áreas da sua vida você possa ser feliz com Jesus ressuscitado. Aparecido, não sei se você pode me falar sobre isso, eu sou meio leigo nesse assunto, mas a gente vai acompanhando as coisas, né? Em relação à canonização de alguns santos, né? Por exemplo, ele já tinha dado vamos dizer assim, o Carlo Acutis e outros mais. Sim. Isso continua, não existe uma possibilidade de um Papa parar com isso, né? O que está acontecendo. Alguns papas, eles dão uma celeridade maior, sim. Sim. Isso sim. Mas quem cuida especificamente disso na Santa Sé é o dicastério para a causa dos santos. Sim. Tá? Então, isso, de uma maneira geral, não vai parar, né? Agora que tem papas que canonizam mais, isso com certeza. Continua, né? Mas na igreja, o dicastério responsável é o da Sagrada Congregação para a causa, dicastério para a causa dos santos. Antigamente era a Sagrada Congregação, agora os dicastérios, né? E o dicastério para a causa dos santos que está à frente, né? Antes da gente começar a falar sobre o evento, sobre o Beracá, eu queria contar um pouquinho a história de vocês, né? Como que foi o primeiro encontro de vocês com a fé, né? O Aparecido, a gente já assiste muita coisa que ele faz, já acompanha há muito tempo. O André eu estou conhecendo agora, mas para quem está nos assistindo agora, para poder conhecer um pouquinho dessa estrada de vocês junto com a fé.
André, começa você. ou eu? Fica à vontade. Ó, eu sempre falo o seguinte: eu não me tornei católico. Eu sou de família católica. Então, até onde eu tenho informações, né? Tataravô católico, o bisavô, falam muito do meu bisavô Romualdo, que sempre com um terço à mão. Depois os meus, eu conheci uma bisavó minha, né? Vó Maria, católica, avós católicos. A minha avó materna, o nome de batismo dela era Maria Virgem de Jesus. Olha aí. Né? E a imagem que eu tenho dela, da casa dela, imagens de santos, uma devoção fortíssima Nossa Senhora Aparecida. Meu nome é Aparecido por Por promessa conta dela. disso. Olha aí. Né? Então, assim, de família católica, pais católicos, e eu cresci dentro da Igreja Católica. Então, eu não tenho como dizer que momento. Minhas lembranças de infância é na igreja, na missa. Aos 6 anos de idade entrei na catequese, né? Eu já tinha sido alfabetizado, aí fui admitido na catequese, aqui na paróquia Cristo Luz do Mundo, na Ilha Solteira. Sim. Né? Então, sempre assim, na igreja. Aos 14 anos de idade, quando eu morava com a minha família no Paraguai, foi quando eu fiz um encontro chamado de Seminário de Vida no Espírito Santo. E logo são 9 encontros, depois o retiro de experiência de oração, quando eu conheci a Renovação Carismática Católica. Eu acabei de falar isso agora há pouco lá no grupo de oração. Isso tem 44 anos atrás. Nossa, é uma vida, né? Então, eu acompanho a Renovação Carismática Católica há 44 anos. Uma vida de inspiração e muita fé. É uma jornada bonita demais. Dentro da igreja e tal, sempre. Você vê, aos 19 anos de idade, em Foz do Iguaçu, no Paraná, eu fui eleito coordenador diocesano da Renovação Carismática. Olha só. Eu tinha 19 anos, André. Fiquei até os meus 26, né? E o bispo não queria que saísse ainda. Mas fiquei até os 26. E, então, assim, sempre, né, na igreja, de fé católica, sou católico, assim, de sangue, de raiz, né? Graças a Deus. Amém, amém. E Andréia? E André? Sou católica, graças de Deus, né? E eu estou na renovação há 20 anos que eu conheço a renovação, que eu tive essa graça, né? Do meu primeiro batismo, do batismo do Espírito Santo, daquele encontro com Jesus. E aí fui caminhando. Hoje, né, há algum tempo já, em 2016, eu, na coordenação anterior do Aparecido também, tive a oportunidade de estar junto no conselho, à frente do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Depois me casei, fui para o Paraná. Estive no Paraná por quase 7 anos. Retornei, vai fazer agora 1 ano, estou de volta e continuando a missão, continuando servindo o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora esse ano à frente do Beracá, mas já tive outras experiências quanto ao Beracá, de trabalhar, de servir o Senhor nessa missão tão bela, tão belíssima que Ele confiou à Renovação Carismática de São José do Rio Preto. Amém. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Edmeia Lemes, que está acompanhando a gente ao vivo também aqui. A Cristiane, ô Cris, um beijão, obrigado por tudo, né? Deu todo esse suporte aqui para que o Aparecido e também a André pudessem estar presentes. Ana Maria também desejando aqui a paz para todos. Você pode também participar e mandar aquele alôzinho pra gente, tá? Para você que não é inscrito no canal, é só você se inscrever no canal rapidinho, menos de 1 minuto. Aí você já consegue mandar também a sua mensagem aqui para nós, tá bom? Tínhamos uma pergunta, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Temos aqui a Selma. Aparecido, você tem uma longa trajetória na renovação carismática, né? Quais momentos foram mais marcantes nessa sua jornada, nessa sua caminhada? Um beijão, Selma. Obrigado aí pela pergunta. Olha só, teve vários momentos, né? Mas ontem eu conversava com os meus filhos em casa exatamente sobre isso, né? E momentos marcantes para mim na renovação foi ter conhecido e ter convivido com o Padre Léo, da comunidade Betânia. Nossa, incrível. Convivi com o Padre Léo durante mais de 3 anos. Experiência fantástica. Servo de Deus, né? Então, o Padre Léo é servo de Deus no processo de canonização. Também Padre Teodoro Skop, um padre holandês do Paraná, que eu tive encontro e convivi com ele. E o princípio de participação na renovação foi muito marcante para mim. Os primeiros anos de renovação carismática católica, para mim, marcaram a minha vida profundamente, né?
Tive contato também com o Monsenhor Jonas Abib, da comunidade Canção Nova. Incrível. Tive a oportunidade de ter contato com ele, conviver com ele, né? Então teve momentos assim que marcam a vida da gente. Mas uma coisa que é fundamental na vida carismática é a vida comunitária. As pessoas, os irmãos que você cria vínculo, que é impressionante, né? A própria Andréia, né? O vínculo que cria é de uma amizade tão forte, tão linda, né? Que quando a gente fala de irmão, a gente se refere a um outro como irmão, Claro. realmente não pode dizer que é amigo, sim. né, André? Não, é verdade. É uma caminhada feliz, né? É uma caminhada feliz. E a gente é irmão de verdade. A gente se torna irmãos e as pessoas vão entrando na vida. A gente vai entrando na vida um do outro, não é verdade? Assim, é uma graça de Deus tão grande que... E você olhar para alguém e chamar meu irmão, né? De te desejar paz. Como é que você está, meu irmão? Isso é muito forte, gente. A gente vive isso. Claro que nós temos tantos desafios, né? Na vida, no dia a dia, no servir. Mas é maravilhoso você saber que você tem um irmão que você pode contar com ele. Você estava falando sobre o Padre Léo. Uma vez eu ouvi uma pregação dele, até mandei para um amigo meu, que ele falava, não, eu sou muito fã do Padre Léo, porque ele era engraçado, ele falava as coisas e tal, e ele não tinha, né? Ele falava e falava mesmo, né? Aí um dia ele falando assim, meu amigo, sabe quando você está em pecar? Você vai pecar? Jesus está com você lá, viu? Então, aí aqui lá o cara para na hora, né? E ele fala, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, né? E na hora dá um constrangimento, uma vergonha, porque é verdade, né? Deus nos acompanha em tudo aquilo que a gente faz. Sim, então, quando você vai cometer alguma coisa errada, ele está do seu lado também. Ele tenta fazer o possível para você não fazer, mas é uma decisão sua, o livre-arbítrio que você tem. Sim. E aí você, infelizmente, erra, mas ele está acompanhando tudo e triste, né? Porque você está fazendo a coisa do outro lado. Exatamente. Eu sempre falo pro pessoal, eu tinha uma impressão, né, de quando nós estamos pecando, que Deus virava o rosto para não ver o que a gente estava fazendo, né? Mas os olhos do Senhor estão fixos sobre nós. Eu não desvio nenhum momento. Não desvio nenhum momento. Eu estava conversando com o André aqui antes, até eu queria falar isso com você também aqui, para que vocês possam me falar. É impressionante, assim, para poder fazer esse podcast, acontece um monte de coisa. Hoje, graças a Deus, né, eu tenho uma produtora incrível, o André, a Maria. A Filmix, ela me proporciona tudo que eu preciso para poder transmitir, para poder levar um som de qualidade, uma imagem de qualidade para todo mundo que vai estar nos acompanhando agora. E isso aí, é claro que leva dinheiro, né? Então a gente precisa dos nossos patrocinadores, parceiros e tudo mais. Mas toda vez que eu trago alguém da Igreja Católica para poder entrevistar, estava comentando com a Andréia, sempre acontece um percalço, sempre acontece alguma coisa. Ou é um piriri, ou hoje, por exemplo, que eu passei mal durante o dia, fiz uma cirurgia uns 20 e poucos dias, ainda está tendo um negocinho que acontece. Às vezes chove, eu fico com medo de acabar a energia. Acontece de alguma coisa em relação ao convidado, ou ele atrasar demais, ou acontecer de mudar a data, alguma coisa assim. Aí eu comentando com o André, que eu não gosto de falar no nome, mas o Amornado fica junto também para te atrapalhar nesses momentos. E é incrível, né? Porque eu tava falando hoje também. Falei, cara, eu passei mal o dia todo. Eu falei, não, até as 4 horas eu quero estar na rádio bem. E foi perto das 4 horas que tudo se resolveu, né? E triste por conta em relação ao Papa também, porque, pô, hoje você já acordar com a notícia dessa é muito complicado, né? E eu falei, não é possível, alguma coisa vai acontecer. E eu falando com a Cris, tá tudo certo, o pessoal vai, tá tudo bem. Não, tá tudo certo, tudo organizado. Eu falei, não, vai dar tudo certo, vai ter o episódio. Mas é incrível, né? Quando a gente fala das coisas de Deus, tem sempre alguma coisa para te atrapalhar, para impedir que a palavra seja dita, né? Tem até os meios de comunicação são instrumentos fortes de estabelecer um vínculo com as pessoas, né? Então, assim, toda vez que você vai utilizar-se de um meio de comunicação e o teu intuito é transmitir uma mensagem de fé, esperança, de mudança de vida, seja o que for, realmente vai se encontrar batalhas, né? Porque os pensamentos do mundo não são os pensamentos de Deus. Então, havereis no mundo a vez de ter aflições. Coragem. Eu venci o mundo, né? E a gente supera e vence todos os obstáculos, né? Mas
é uma poderosa voz. Nós não temos noção, por exemplo, de onde estamos chegando. Sim. Né? Nós não temos essa noção e do que estão assimilando. E hoje, falando sobre o Beracá, mas até entrarmos no Beracá, vamos lá em Francisco. Você vê a intimidade, né? É Francisco, né? Daqui a pouco é Chico, né? Chico. Chico. Papa Chico. Papa Chico, né? E olha o que ele fez conosco, né? Ficou perto da gente, né? Coisa mais linda. E... Acho que por isso que a gente está sentindo mais, exatamente. Né? Você sente uma proximidade, como se fosse alguém da família, né? E realmente eu era. E então você vai transitando e a intuito é levar uma mensagem realmente boa, uma mensagem de esperança, né? Então eu acredito realmente, né, a forças antagônicas a isso, né, como uma forma de impedir. Hoje um mundo tão carente de esperança, né? E lembrando aqui Aristóteles, né? Quando o homem perde a esperança, ele perde a sua capacidade de ação. Ele perde. Então, nós temos que levar esperança às pessoas, utilizar-se de todos os meios de comunicação possíveis para levar uma mensagem de esperança. Como não se lembrar de Santo Agostinho. Nossa. Santo Agostinho ele fala que a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. Não tem como, né? As duas filhas da esperança. A indignação é para você não se conformar com as coisas e a coragem para mudar. Exatamente. Você assumir com a previsão. Uma precisa da outra, né? Claro, e se você vai levar uma mensagem de esperança, vai querer de jeito nenhum. Vai mudar, vai abalar estruturas aí. Ô André, e você? Conta alguns momentos especiais que você viveu nessa sua trajetória também, coisas que realmente tocaram seu coração, que a gente sabe que são muitas, né? Mas se você puder pelo menos elencar algumas coisas que você lembra, algum momento extraordinário. A minha dentro da grande igreja. Conversão. De compreender, de ter tido um encontro profundo com Jesus Cristo e esse encontro ser renovado todo dia na minha alma. E de poder dizer verdadeiramente, eu tenho um amado, aquele Amém. que me ama e que eu amo e que eu não sei viver sem ele. Então, assim, o meu processo de conversão diária mesmo, de querer estar com ele, de buscar a santidade. É difícil, sou pecadora, é um grande combate, mas é na caminhada que nós vamos renovando as nossas forças, né? O Senhor é a nossa força. O Salmo 120 nos diz que Ele é o guarda de Israel e que Ele não dorme, que Ele vigia sobre a nossa vida e Ele tem vigiado sobre a minha vida, sobre a nossa vida, né? E o que é marcante muito no meu coração é esse amor de Jesus. Quando eu estou caída, nas dificuldades, nas batalhas, na minha vida, na minha família, Ele está comigo. Às vezes, é muito marcante porque às vezes nós vivemos o silêncio do céu. Sim. Eu já vivi o silêncio do céu. E às vezes nós vamos viver o silêncio do céu. Talvez você que nos acompanha... E é um silêncio ensurdecedor, né? Você vive o silêncio do céu, mas a fé nos traz a certeza de que o Senhor está conosco. Então, assim, durante toda a minha caminhada, compreender e entender, e o Senhor me faz isso a cada dia, né? Em especial, Ele me deu essa graça, esse grande presente, que é o Ministério de Libertação. E isso, assim, o ministério está dentro da minha alma. E uma das grandes graças e riquezas no meu coração é cada vez que nós temos a oportunidade de fazer com que no plantão de atendimento de oração, aquele irmão se senta na cadeira da misericórdia e tenha um encontro profundo com Jesus Cristo. Ali a minha alma se rejubila no Senhor. É a maior graça. Amém. É um dos momentos mais marcantes na minha vida, é saber que aquela pessoa teve um encontro com Jesus. E a gente é um canal de graça, né? O Senhor nos quis assim, me quis assim, eu louvo a Deus por essa graça. Não que eu mereça, mas quando aquele irmão chega no plantão de atendimento, seja qual for a história, o pecado, a doença que ele está trazendo na alma, no coração, porque há, meu irmão, dores da alma, situações que não tem o remédio que cura, não tem o remédio que sara a dor, mas Jesus pode sarar. E eu vivencio isso na minha vida, na minha família com certeza, na minha história, mas poder servir nosso Senhor Jesus Cristo dentro da igreja, dentro do movimento, e ver aquele irmão que se assenta na cadeira da misericórdia para ter aquela audiência de amor com Ele,
com o amado que é Jesus Cristo e ver o que ele faz, a cura, a transformação, o amor salva. Salva a alma, salva a vida. E essa é uma das maiores experiências que eu trago na minha vida diariamente. Amém. Enquanto eles tomam uma água aqui, deixa eu aproveitar e dar um recadinho pra você. Não esqueça de se inscrever no canal. O episódio de hoje tá sensacional, tá? Se inscreva, compartilhe, deixa o seu like, que é muito importante, porque o YouTube vai ver que a gente tá entregando sempre um conteúdo de qualidade pra todo mundo, tá bom? Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia com o pessoal do chat. Pode também mandar sua mensagem pelo chat, tá? Que a gente já vai responder. Se você não é inscrito ainda, se inscreva rapidinho, você já tá liberado pra poder responder. Deixa eu falar aqui da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Fica ali na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas, tá? Carnes inspecionadas todos os dias. Tem um kit mistura, que já são as carnes fracionadas, para você ficar mais fácil para você fazer as suas refeições. Tem os assados do final de semana e sempre novidades para você. Casa de Carnes Roseiral, junto com a gente por aqui. A Interessências, que é a loja mais perfumada aqui da cidade. Para você que tá procurando aquele perfume fino, aquela essência de qualidade, matéria-prima para poder fazer o seu perfume, a Interessências tem tudo isso para você, tá bom? Interessências.com.br, @Interessências. Falar da Trator Rio, nosso grande parceiro Eduardo. Trator Rio sempre completando aí aniversário, trazendo novidades. É uma loja completa que tem tudo que você precisa em peças para os seus implementos, né? Para você que tem o seu trator, para você que tem o seu maquinário, e ao lado tem uma oficina. Então você já vai lá, compra a peça, o pessoal já vai fazer a manutenção. Quebrou no seu sítio, na sua fazenda, a galera pega a viatura e vai até lá e conserta para você. Muito fácil, né? @Trator Rio, tudo junto no Instagram. Agradecer a Ana Campos Consórcio e Consultoria, para você que está a fim de fazer o seu consórcio, a realização do seu sonho, ter a sua casa, o seu carro, precisa de um consórcio que é garantido até a 4ª parcela, sem golpe. Tome cuidado, porque tem muito disso aí em tudo quanto é lugar. Procure Ana Campos, tem live todos os dias. E para você que quer também trabalhar com consórcio, entre em contato com a Ana Campos Consórcio e Consultoria, junto com o Consórcio União, ela que faz alavancagem de patrimônio também. Para fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Prime LED. Você já deve ter visto em alguns LEDs aqui em toda a cidade o nosso comercial aqui do Noar, tá? Menos de R$10 por dia, sua marca vai estar exposta. São mais de 100 mil veículos que passam diariamente, mais de 50 pontos, e você vai ter com certeza resultado garantido, tá bom? PrimeLED.painéis no Instagram. Os dois estão recebendo de presente uma canequinha aqui, de presente para poder levar de recordação, que é da Encantar e Mimos Afetivos. Mandar um beijão para nossa querida Renatinha, que em pleno feriado hoje na correria pôde trazer essas canequinhas aqui pra gente, nossa grande parceira. Para você que quer dar um presente especial para alguém que você gosta, uma cesta, uma caneca personalizada, o que você precisa, Encantar e tem para você, tá bom? Encantar e Mimos Afetivos, junto com a gente também aqui no Noar com Hamilton Trevisan. Vamos falar um pouquinho sobre... Eu queria falar um pouquinho sobre a relação, porque é muito difícil a gente tirar o beiracá do jovem, né? Porque é muito junto, é muito unido isso. Isso falando já do beiracazinho, tudo mais. A gente está vendo pelo menos a gente acompanha em relação às redes sociais, seja através do Frei Gilson ou outros padres, que o jovem tá voltando para a igreja. A gente está tendo uma consciência maior em relação aos jovens, né? A gente sabe que o mundo hoje em dia, para onde você olha, tem os inimigos, tem as coisas que te atraem, né? Mas o jovem, ele está tentando realmente resgatar essa questão de Deus e tirar esses momentos de lazer e diversão momentâneo por uma coisa que realmente é real e que vai durar a vida toda. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa geração que está se voltando a Deus e que está começando, né, vamos dizer assim, o ano passado nós tivemos mais de, acho que 200 mil pessoas acompanhando lá em São Paulo o evento que teve, um monte de jovens envolvidos com isso. E a quantidade de música também, né? Várias bandas também que estão tentando trazer o jovem para dentro ou de volta para igreja. O jovem, ele é idealista, né? E por mais que tente trazer opções e contravalores aos jovens, por ele ser idealista, chega um momento em que essas propostas que são apresentadas não preenchem mais. O que preenche verdadeiramente é Deus. O que faz uma pessoa ser feliz é ela pautar a vida dela em princípios e em valores, não em coisas momentâneas ou substâncias momentâneas, que pode dar uma falsa sensação de prazer e pode até mesmo viciar, contra valores que possa denegrir a imagem da pessoa, denegrir inclusive a questão da própria moral da pessoa.
tem um limite, esgota. O idealismo do jovem é um idealismo de uma procura incessante que ele tem pela felicidade. É a busca de todo ser humano, mas nos jovens é mais latente isso. Sim. A busca pela felicidade no jovem, ele explode no jovem. E depois ele percebe que a felicidade não está não são essas coisas. Por conta disso, uma volta para Deus, essa busca de Deus, porque eu sei, né, em quem está a verdadeira felicidade, em quem pode dar a verdadeira felicidade, e é Deus. E esse fenômeno que está acontecendo agora é um fenômeno mundial, não só católico. Sim. Você percebe também nas igrejas evangélicas também, né, da juventude nessa busca de Deus. Um vazio que se criou na juventude e não foi preenchido, tentou-se e tenta ainda se preencher com contravalores, mas não preenche. Não dá. Então, essa busca ao único que é capaz, que é Deus. E vai explodir mais ainda, viu? Sim. Vai explodir mais ainda. Amém. Porque muitos mais ainda vão se dar conta disso, né? Não podemos ser manobra, produtos de manobra, sermos me fugiu a palavra mais certa agora, mas a palavra já veio, somos instrumentalizados. Uhum. Né? E o jovem não gosta disso, não. Quando ele se dá conta de sendo instrumentalizado, que ele é simplesmente um objeto, né? Aqueles brinquedinhos de, né? Marionete. Né? Que está sendo marionete, ele reage. Ele reage e vai à procura daquilo que é o verdadeiro sentido da vida. Ele vai atrás. O André, é uma coisa engraçada porque, por exemplo, assim, até o Aparecido falou, eu sou de uma família católica, todo mundo era católico, meus bisavós, tal, inclusive o nome dele, né, através de uma intenção, e às vezes a gente vê esses jovens numa família destruída, né, pais são separados, um usa drogas, o outro faz alguma coisa nesse sentido, e ele vê que o caminho realmente está errado, né, que por onde essas pessoas estão indo, a resposta ela não existe, fica uma coisa no vácuo, né? E é só em Deus que ela vai encontrar as respostas, inclusive para converter a família também, né? Para poder trazer todo mundo, né? Muitos jovens, né? Muitos testemunhos de vida que a gente tem, que a gente ouve. Eles acabam sendo mesmo, né? Essa graça, o canal, a porta que Jesus abre, né? Para que a família venha depois. Esse vazio interior que não é preenchido, que é só preenchido pelo amor de Deus, né? Essas almas, essa experiência de, às vezes, uma orfandade paterna ou materna, né? Às vezes até jovens dentro da própria casa com os pais e as mães vivem essa orfandade diante das realidades familiares, né? Mas essa busca incessante, eles só vão encontrar e nós só vamos encontrar em Deus. Este amor que preenche, esse amor que traz segurança. Então aquilo que está vazio, quando encontra com Jesus, ali há uma grande transformação. E a gente vê, e a juventude estão voltando para a igreja, eles estão assumindo o lugar que é deles, né? O lugar que é deles. E muito isso também graças à renovação carismática, né? Porque é uma maneira diferente de você atrair o jovem, né? Para que ele possa estar participando, para que ele possa estar acompanhando tudo que está acontecendo. Então, eventos como, por exemplo, a gente está falando aqui do Beracá, é fundamental para que tudo isso continue, né? Bom, você sabe que, fazendo esse link aí, você falando da juventude e Papa Francisco, sim. Papa Francisco cativou os jovens, né? Principalmente pelo testemunho de vida, porque o jovem, é muito forte para o jovem o testemunho de vida, e que eles se pautam nisso. E Papa Francisco falava muito sobre duas expressões de Papa Francisco que sempre me cativou. Primeiro é o vazio existencial, e depois as periferias existenciais. Sim. Duas expressões. E ele vai depois esmiuçar, ele vai detalhar o que é esse vazio espiritual e as periferias existenciais. E onde se colocaram os jovens. Os jovens ficou na periferia existencial. E ele ficou num vácuo existencial. E agora temos que tirá-lo dessa periferia e colocá-lo no centro para preencher esse vazio. E o caminho apontado por Francisco, um só. Um jovem que encanta até hoje, Jesus Cristo. Né? Nossa, é incrível. E então ele tira da periferia existencial esse vácuo, esse vazio existencial,
o próprio Cristo preenche, né? Vinde a mim todos vós, que estáis cansados. Ele foi. E quem se aproximava dele? Você vê lá, leprosos, prostitutas, adúlteras, é os que se aproximavam dele. Nas periferias existenciais, excluídos, né? E encontram em Jesus essa misericórdia, esse vultus misericórdia, né? O rosto misericordioso de Deus, como Francisco dizia, né? Jesus Cristo é o rosto misericordioso de Deus. E se encontravam. E ele, quando não, ele mesmo ia ao encontro também, né? Você vê que coisa mais linda? É encantador, né? E o jovem vendo isso, né? Ele percebendo isso, ele dá a resposta imediata. O jovem ele é intenso. Ele é intenso. E você percebe essa intensidade. Porque você falou do Frei Gilson. Na madrugada, você pode ter certeza, eu estou para te dizer que 50% que estava na madrugada aí durante toda essa quaresma eram jovens. A gente vê pela rede social que eles repostavam, exato, né? Quando foi agora a vigília, que foi de sábado para domingo com o Frei Gilson na Canção Nova, vê aquele, né, coisa mais linda. Jovens. E jovem acampa, né? Eles vão lá, não tem lugar para ficar. Eles levam barraca e acampa e faz a festa, né? Então, eles se jogam. O Aparecido, eu já estava vendo também umas postagens em relação ao Papa, né? Um compilado de postagens dele, a quantidade de vezes que ele sempre foi muito bem humorado, né? Que ele sempre brincava e zoava, desde aquela moça que falou uma vez que ele perguntou quem que é melhor, Maradona ou Pelé, né? Sim. E começou a rir. Há um cachorrinho que ele jogava bola pro cachorrinho trazer para ele. Um jovem que estava, acho que eles tinham se casado há pouco tempo, ele falou assim, como é que faz, né, pra gente não brigar? Ele falou assim, não, vocês nunca brigaram? Pode brigar, mas antes de dormir faz as pazes, reza, faz uma oração. Ele era muito bem humorado nessa questão. Ele era bem humano, né? ele era humano. Ele entendia da humanidade, era humano, e na humanidade ele apresentava a resposta em Deus. Nossa. É isso, né? Acho que a formação jesuíta dele também contribui muito para isso. Ó, o Davi tá mandando aqui, o Davi Bernardo, boa noite para vocês. O Claudionor Farias, boa noite, a paz de Jesus. A Pati Pichinim, olá, amados, boa noite. Tia Andréia, um beijo no seu coração, tenho saudades de você. Um beijo. Deus te abençoe, a paz de Jesus esteja contigo. A Pati, ela é a veterinária da minha cachorrinha, da Panzinha. Mesmo? Ela é o anjo da guarda. Tem hora que eu fico até no desespero, porque ela é muito calma. Você liga desesperado, nossa, tá acontecendo um negócio aqui. Não... dá isso aqui, dá não sei o que. Eu falo, nossa, eu queria ter a paz que ela tem para poder falar, né? O Reginaldo dando boa noite, Sofia Maria também, o Reginaldo falando que Sofia Maria, minha filhinha. Beijão, minha filha. O Reginaldo falando sobre o Beracá, que é um vale de bênçãos. Ana Maria, eu sou a prova viva do amor de Deus na minha vida através da Andréia, no momento muito difícil da minha vida que eu passei. Ó, que legal, gratidão minha também. O Claudionor também, Deus saudades, abençoe. Madrinha, Deus abençoe grandiosamente. E o Nilceu Júnior, Deus abençoe o Cido e também a Andréia. Ó, você pode mandar o seu recadinho aqui, tá bom? No nosso chat, se você não é inscrito, só se inscreva, manda um recadinho aqui pra gente. Pessoal, é o seguinte, estamos chegando aí a mais uma edição do Beracá, né? Graças a Deus. Que evento, a gente teve aquele ato durante a pandemia, né? O ano passado, quando o Marcos veio aqui com a Aline, a gente estava falando sobre essa retomada, a quantidade de pessoas, né? Expectativa de muita gente, uma multidão, e de tudo que o Beracá já fez, né? De propósito na vida de todo mundo que participou. O ano passado eu lembro que tivemos um relato de uma pessoa que estava assistindo, que ele falou assim, que ele estava chegando uma balada, passou em frente ao recinto e viu aquela barulheira, achou que era uma outra balada, entrou e ali ele se converteu. Então, assim, são coisas que acontecem, né? Que vocês depois, que estão lá na organização, estão na correria, talvez nem ficam sabendo, ou os testemunhos chegam, né? Aos poucos, como a gente sabe que já tiveram vários, milhares de testemunhos que vieram falar sobre isso. Eu estava conversando, inclusive, com o André um pouco antes, falando de um amigo meu que o ano passado, a gente falando sobre o Beracá aqui, e eu não sabia que ele estava assistindo, né? E eu falei, tem um amigo meu que durante a apresentação da banda, o Rosa de Saurão estava cantando, o vocalista começou a fazer uma pregação lá, alguma coisa, do lado eu olhei, ele já estava ajoelhado e chorando. Falei, nossa, velho, que bênção, só de você fazer isso aqui comigo, ele nem queria ir, né? Foi sensacional. Então a gente imagina a quantidade de pessoas que vêm de todos os cantos
e que ali realmente é um vale de bênçãos, e esse slogan é muito mais que o slogan, é uma palavra de fé e verdadeira do que acontece ali. Como que está sendo essa preparação? Mais um ano aí, chegando perto de 3 décadas de Beracá. É muita coisa, né, André? Primeiro, assim, nós acreditamos no Beracá. Né? Nós acreditamos, nós temos fé, nós sabemos o que Deus tem feito e continua fazendo, por amor às almas. Né? O Beracá nos une, o Beracá nos aproxima, o Beracá nos torna família. Isso é muito marcante no Beracá. Hoje, ainda à tarde, conversando com o Nil que está nos acompanhando, ele esteve no primeiro Beracá, que foi ali o encontro de jovens que aconteceu em 1995. E eu disse para ele, fala um pouquinho de como que foi lá, né? E eles iniciaram debaixo de um circo. Uma Né? gincana, A né? cobertura deles dá Uma uma gincana. gincana de jovens, né? Jovens, viu? De jovens. Tá vendo? Aonde, né, a juventude e a música, eles se reuniram e ali tudo começou. E ele me dizia ainda hoje assim, que era tudo muito simples. Eles tinham poucos recursos, mas começou ali. Então, bendito seja Deus por aqueles que começaram, né? Sim. E a gente está assim, desde Cabo Beracá, a gente já está no outro Beracá, né, Aparecido? E nós estamos organizando tudo com muito amor, com muito carinho, com muita oração, né? Pensando na juventude, porque dentro do Beracá nós temos também os módulos, então nós temos os módulos para os jovens, nós temos o Beracazinho, que é para as crianças, então pensamos nesse detalhe, com a graça do Espírito Santo, de pensar no pequeno e no grande, né? No pequeno e no grande. Não Temos deixa- muitas novidades. E aquilo que você estava falando agora há pouco, né? E a batalha é grande. Grande. Não é fácil, né? Mas a gente vê a providência de Deus em tudo, né? Já começa na questão financeira. Sim. Não é um evento barato e a entrada é gratuita, não se tem ingresso, é totalmente gratuito o Beracá. Os portões se abrem para entrar, igual você falou, entra quem quer, do jeito que estiver, Do jeito entra, que estiver. né? Amém. Já entraram pessoas alcoolizadas, né? E durante os momentos de oração, de pregação, a graça de Deus acontecer, entra de tudo. E realmente é um vale de bênçãos. E é a porta aberta para entrar os filhos de Deus como eles estão. E ali eles entram. E que nunca saem iguais. E não sai, não sai. É impossível. É É impossível. impossível, né? Você entrar naquele lugar e sair a mesma pessoa. Durante toda, agora o André estava falando agora, os vários módulos simultaneamente acontecendo, missas são 5 missas. O módulo de confissão. E uma coisa que é impressionante, né, André, é o módulo da confissão, que é o módulo da misericórdia, né, do encontro com Sim. Deus. Sacerdotes da diocese que se dispõem a estar lá, eles têm um compromisso dominicais das celebrações deles, mas eles dispõem de uns horários, do tempo que eles têm para atender as confissões. E é uma coisa linda. Você passa, a gente está dando assistência ao evento tal, e quando você passa no módulo das confissões, você vê lá aquela fila quilométrica, e boa parte das pessoas entraram no Beracá e depois de anos, décadas, ali elas decidem se confessar e ficam aguardando e esperam. O que é isso? E que é um momento muito especial, né? Um momento do arrependimento, né? De você construir uma vida nova a partir daquele momento, num evento a desse partir daquele tamanho. momento, e você vê as pessoas aguardando, e algumas aguardam horas na fila. O que é isso se não for um desejo profundo de não ser mais a mesma pessoa, de querer mudar? É um dos módulos, André, que quando eu passo assim, sabe quando dá aquela fisgada no coração e valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Né? Porque emociona você chegar àquele momento ali e você vê. O sacramento do encontro, né? Da misericórdia. Da misericórdia, do arrependimento. Da vida nova, né? E é bacana porque quando a pessoa ela vai embora, da próxima vez que ela voltar, ela nunca volta sozinha, né? Não, vai trazer Porque alguém. as pessoas veem tudo que aconteceu, essa transformação na vida delas, né? E falam, não, eu quero beber dessa água também, eu quero saber o que está acontecendo ali, né? Você quer ver? Já tem aí uns 35 anos atrás, ou mais,
depois deve estar acompanhando aqui agora. Era do grupo de jovens Leão de Judá, em Foz do Iguaçu, no Paraná, na Vila A. Nós éramos um grupo de jovens muito unido e bem atuante, sabe? E até hoje nós temos hoje um grupo de WhatsApp Leão de Judá, né? Onde tem lá membros do grupo Leão de Judá. A gente troca informações, conversa, alguns avós, já, que graça. E a gente está pensando aí se organizar para poder no Beracá promover o encontro aí Olha do aí. Leão de Judá. Mas Gente, 35. Nossa. sejam vai ser bem-vindos ao incrível. Beracá. Mais de 35 anos atrás. Mais de 35 anos. Aí a gente, esses dias, né, postamos fotos e tal, né? Um monte de fotos. A Sandra Helena, que deve estar assistindo agora, lá de Santa Catarina, aí vendo as fotos, publicando. Assim, gente, Beracá, né? Ó, pra você que Vale do encontro. Não, e outra, é uma coisa, pô, é muito tempo, né, que se passou e o pessoal, todo mundo se reunir num evento desse tamanho e todo mundo junto, mais de 30 anos, meu Deus. É uma coisa assim que você ficaram sabendo, tiveram informações, né? Ainda mais quem vai estar no Beracá, acho que vamos falar daqui a pouco, os que vão estar no Beracá, né? Então as pessoas ficaram. É realmente uma experiência, muitas lutas, não é fácil, né? É assim, se você não tiver uma vida de oração, assim, é difícil. E que bom ver que depois de tanto tempo as pessoas continuam, né? Sim. Todo mundo na oração, todo mundo firme na palavra e Sim, no propósito. E o Beracá também, você vê, o trabalho, os que trabalham no dia no Beracá são voluntários, são mais de 1.000 voluntários, e provenientes de grupos de oração da Renovação Eu ia falar Carismática deles Católica, agora, isso mesmo. né? Servos e participantes de grupo de oração, a todos os nossos irmãos dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, Diocese de Rio Preto, uma profunda gratidão. Deus abençoe. Muito O obrigada. Beracá só acontece, Sim. não é porque eu estou na coordenação diocesana, André, na coordenação do evento, mas porque essas pessoas, esses irmãos nossos, coordenadores, servos e participantes de grupo de oração, abraçam. A família reunida, né? Porque não há como. E este ano, né, para nós que vamos trabalhar junto lá, a palavra do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria Né? do Então, eu ia falar Essa sobre força. isso, essa inspiração, essas crônicas que sempre tem, né? Que vocês sempre têm em relação a tudo aquilo que acontece, a palavra, o tema desse ano. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O tema, assim, termina o Beracá, já começou. Ele terminou, já está começando. Literalmente. Terminou ali, já está começando o outro Beracá do ano que vem. E nesse ano de 2025, o Conselho Diocesano da Renovação Carismática Católica, ele se reúne para discernir o tema do ano seguinte. Uhum. Então, como é que é escolhido? É escolhido através de um momento de oração, diante do Santíssimo Sacramento. O Conselho Diocesano da Renovação se reúne e pede a moção do Espírito Santo para que possa vir o tema, né, a palavra de ordem e tal, para o Beracá. Este ano, como esse ano era o ano da esperança, né, o Jubileu da Esperança, então a motivação todinha foi, né, espera no Senhor e ser forte, porque é do moto próprio do Papa Francisco, né, Spes non confundet, que é o moto próprio que estabeleceu esse ano da esperança, e vem toda a reflexão do motivo do nome, e o versículo bíblico que motivava é exatamente esse: espera no Senhor e ser forte. Então, assim, não, gente, já tem a palavra, já diante do Santíssimo rezando, Deus deu a inspiração, e a moção foi essa: espera no Senhor e ser forte. Spes non confundet. A esperança não confunde. Jamais. Não decepciona. O André, você já deve ter ouvido, né, de todos os Beracás que vocês já participaram, né, os testemunhos. A gente vê pelo release de vocês alguns testemunhos importantes. Mas tem algum testemunho de alguém que realmente te marcou, assim, algo que participou, né, do evento e que depois você ficou sabendo, ou a pessoa chegou até você e conversou em relação a essa transformação que aconteceu na vida dela? Tem vários testemunhos. Um monte. Tanto de cura física como libertações. Mas eu quero dizer assim, recentemente até um sacerdote me disse para mim
que o Beracá salvou a vocação dele. Então foi muito marcante. Isso é forte, hein? Ele disse para mim, até partilhei, né, com o Aparecido. Não vou dizer aqui, né? Claro, imagina. Mas assim, um sacerdote disse para mim que ele estaria conosco, ele vai estar conosco, né? Vai vir participar, passar o dia, enfim. E que eu ficasse sabendo, né? Que nós, a coordenação, ficasse sabendo que o Beracá salvou a vocação dele. Então, não tem preço. Nossa Senhora. Nós não temos essa dimensão mesmo. É só o Senhor sabe o que acontece, a transformação que há nas vidas das pessoas, né? Então me marcou muito. E se eu puder, o Aparecido nem sabe, vai saber agora, né? Mas uma coisa assim que eu vivenciei hoje, uma pessoa me ligou e ela disse assim para mim, né? Ela conseguiu meu contato, me mandou uma mensagem, disse, não, pode me ligar, vamos conversar. E ela tem um filho, e esse filho teve um problema de saúde um tempo atrás, quando criança, e ela recebeu né, ele foi curado através da intercessão de Nossa Senhora Aparecida, e todo ano ela doa para uma igreja uma imagem de Nossa Senhora, eles fazem uma rifa, enfim, não sei, a devoção dela, né, ela tem isso no coração. E ela me ligou e disse para mim assim, Andréia, eu gostaria de doar uma imagem de Nossa Senhora para a capela. E nós queríamos uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para a capela. Olha, providência, né? Providência. Então, assim, olha, gente, não temos dinheiro para fazer Beracá, não. Mas a providência tem. Nós somos, né, filhos do dono deste mundo, dessa missão maravilhosa. Ele é o dono do ouro, da prata, ele tem tudo, ele providencia. É incrível, e ela disse para mim, eu gostaria muito, se vocês pudessem acolher, né, que acolhesse a imagem que eu gostaria de estar doando, enfim. Eu disse, é tudo bem-vindo, porque nós respostas precisamos. que acontecem para aquilo que a gente espera, aquilo que a gente procura, a gente sabe que vem, porque a gente está fazendo tudo certinho e tal, mas quando chega, você fala assim, nossa, Deus acompanha cada detalhe, né? Sim. E é impossível, assim. É a certeza, é a resposta de Deus. E vai nos iluminando, e vai dizendo, tá certo, é aqui o caminho. Levanta, não desanima. Ó, o Marco Antônio mandou uma perguntinha aqui legal. Falou assim, ó, gente, como que é a preparação para um evento desse porte, né? Quais são os principais desafios aí logísticos, inclusive espirituais, porque a gente sabe que é uma batalha, como o Aparecido falou, que não é fácil. Ó, espiritualmente, o Beracá ele é todo feito em cima de oração. Igual eu já falei, encerrou, passado um tempo, já começa os tratado do Beracá do ano seguinte, mas o primeiro ponto que a gente trata é o tema do Beracá do próximo ano. Então, no mais tardar aí, setembro, já temos que estar, o Conselho Diocesano já tem que estar em oração diante do Santíssimo para escolher o tema do Beracá. Nós também temos vigília todo mês, primeira sexta-feira do mês, a gente, sob a proteção do Altíssimo, sempre colocando o Beracá. Nós temos depois, antecipando o evento do Beracá, um cerco de Jericó, inclusive presencial lá no centro, no recinto de exposição, né? E missas, o que antecede o Beracá, numa quarta-feira, tem uma missa lá no recinto, e onde o padre dá a bênção de envio para todos os que vão trabalhar no Beracá, e momentos de oração, de preparação. Agora em maio nós vamos ter a reunião do Conselho Diocesano e vamos estar passando todas as tarefas, mas também em oração. E então há um trabalho espiritual muitíssimo forte. Sem essa base espiritual não tem como, né? O Beracá é feito em cima de muita oração, muita mesmo. Então é bom que todos que vão ao Beracá saibam com maior certeza, o Beracá é fruto de muita oração. E é o que leva pessoas, né, a se reunirem, mais de 30 mil pessoas de todos os estados virem para cá para poder acompanhar esse dia inteiro. É fruto de muita oração. Depois tem a questão de estrutura. Nós temos no Beracá equipes. Então tem a equipe da estrutura, a equipe da providência, né? São 4. Depois, quais são mesmo, André? Estrutura, providência, evangelização, né? Então, comunicação. E a comunicação. Dentro dessas 4 equipes, aí tem subequipes. Né? Respondendo ao nosso amigo ali, né? Aí tem as subequipes, que vão estar responsáveis por cada coisa, né? Então, é a única forma. Nós temos que criar uma estrutura
descentralizando, delegando funções, né? A função do coordenador diocesano, mais especificamente a função da coordenadora do evento, que é a Andréa este ano, acompanhando essas 4 coordenadores de 4 estruturas e depois essas subestruturas. E que não pode nenhuma falhar. Sim. Se uma falhar, o evento inteiro. Então, existe uma estrutura, tá? Respondendo ao nosso amigo, né, irmão aí, existe uma estrutura assim, muito bem elaborada, envolvendo pessoas, vários coordenadores, né? A coordenação diocesana, junto com o conselho, a coordenadora do evento, próxima a ela, os coordenadores dessas 4 equipes, que estão mais próxima a ela, e depois esses 4 coordenadores com as suas subestruturas, que vão ali coordenando, e cada um tem o seu coordenador. E todos voluntários. E todos voluntários. Que Todos coisa, hein? voluntários, todos. Ó, última passadinha aqui dos patrocinadores, enquanto eles tomam mais uma aguinha aqui. Não esqueça de passar no Mercadão Agropet. Mercadão Agropet, você sabe, com preço bom ninguém compete. São 7 lojas, tem 4 lojas aqui em Rio Preto. Você vai encontrar também em toda a região, tá? Tem em Ibirá, tem Mercadão Agropet também na cidade de Cedral e em Badibacite. Falar da Mariner Calçados junto com a gente, @Mariner Rio Preto, tá? 2 lojas aqui em Rio Preto. Tem uma loja que fica ali no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo, e outra na Independência com a Constituição. Mariner Calçados, o melhor calçado para você e para sua família. Falar da Y Steak, aquele restaurante com sabor afetivo, sabor de família, direto de Minas, onde você encontra aquele churrasquinho sensacional. Tem mais de 22 mil pessoas assistidas pelos eventos, né? Onde eles já passaram. E também tem um restaurante, sexta, sábado e domingo, sempre com aquela música ao vivo e aquela comida deliciosa para você. Os convidados vão receber daqui a pouquinho um kit da farofa da nega. São 5 sabores, tá? Tem a tradicional, tem a picante, tem a caipira, tem a de banana e tem a de limão. Farofa da Nega é o melhor acompanhamento do Brasil. @Farofa da Nega, farofadanega.com.br. O Noar conta também com a assessoria da Azevedo Contabilidade, sempre junto com a gente. Inclusive, no primeiro episódio de maio, o nosso querido vai estar por aqui, o Maurício, para poder falar sobre imposto de renda, fundo de garantia e tudo mais em relação à contabilidade. Vai ser um episódio muito legal, tá? E pra gente fechar aqui, falar do Rogério Simão, arte finalista, que é o cara também que cuida das suas redes sociais, faz o seu logo, aquilo que você precisa, entra em contato com o Rogério Simão, e da Barone Transportes, sempre junto com a gente, aquela transportadora com logística incrível e que tem aí sempre a garantia e a segurança para você, tá bom? Tudo com seguro. Barone Transportes junto com a gente por aqui também. Agradecer o pessoal que tá no chat aqui. Bom, vamos falar aqui, tá muita gente querendo saber sobre as atrações do Beracá desse ano, quem vai vir, o pessoal que vai estar fazendo shows, vai estar fazendo as pregações. Pode já antecipar alguma coisinha? Pode falar alguma coisa pra gente? Fala aí, André. Quem vai estar conosco já está confirmado, né? Presença confirmada. Nós teremos Juninho Cassimiro. Nossa Senhora. Flávio Vitor. Nós temos também uma banda da Diocese de Catanduva, Maragode, que vai estar conosco. Nós também temos os nossos irmãos aqui na nossa Diocese, o Ministério Manancial, Paulinho Ribeiro. Uma presença muito especial. Padre Ailton. Padre Ailton, da Fraternidade de São João Paulo II. Vai estar conosco também. Padre Mariano, da Javé Salvador, Jesus Salvador, salvista. Vera Casagrande também vai estar conosco, né? Ministeriada de Oração de Cura e Libertação. A nossa irmã Cristiane de Cascavel, no Paraná, também vai estar presente conosco, né? E de Rio Preto vai estar Paulinho Ribeiro, Banda Manancial. Pregadores vai estar eu, né, daqui de Rio Preto, e a Andréia. Boa, sensacional. E deixa eu só dizer aqui, claro. porque eu até anotei aqui para não esquecer de ninguém, nós teremos também da Diocese de Franca, é um grupo da Renovação Carismática Católica, Dependente de Cristo, que também vai estar cantando conosco no Beracá. Você vê que bênção, né? Bastante. Sacerdotes da nossa Diocese, o seminarista da nossa Diocese. É verdade. Não podemos esquecer deles. Exato. A sua xará André tá perguntando aqui sobre o Beracazinho, se vai ter? Vai ter, né? Vai ter o Beracazinho, meus irmãos. Tá tudo sendo preparado com muito carinho. A tia Gabi tá orando, preparando. Inclusive, ano passado, quando a gente estava fazendo aqui também esse episódio especial sobre o evento, tiveram pessoas que falaram que as crianças que passaram, né, pelo Beracazinho, elas queriam servir no outro ano. Falou assim, não, eu quero participar, mas agora eu quero servir também, eu quero fazer. Isso é muito bonito, né? Muito bonito.
É incrível. Essa percepção que eles têm de serem cuidados, né, que toda a estrutura que é preparada para eles, as pessoas que estão lá, né, o Ministério para as Crianças, mas também os voluntários, os servos de outros ministérios que estão lá para poder contribuir, ajudar, enfim, toda a segurança deles também, e saber que depois essa percepção que eles têm do Senhor e do zelo, do cuidado, e depois querem servir para outras crianças, outros adolescentes, é lindo demais. Uma coisa também importante de falar para vocês é o seguinte, além de ser um evento com essa dimensão, né, essa grandiosidade, ele é aberto ao público, né, não se cobra nada, mas tem segurança, tem tudo certinho para o pessoal poder ir e saber que tá tudo bem, né? Porque tem muita gente que fica naquela expectativa, tudo que não se cobra é de qualquer maneira, não, ali são feitos com coisas de Deus, então é tudo bem organizado nesse sentido também. Tem, sim. Nós temos, e tem que ter obrigatoriamente, né? Sim. A questão do bombeiro, toda a questão do bombeiro, a autorização do juizado da criança ou adolescente, né? Porque menores vão estar ali frequentando, compromisso por não ter comercialização de bebida alcoólica. Sim. E a questão de segurança. Uma coisa muito legal também, com relação ao Beracá, nós temos uma parceria com o Hemocentro de Rio Preto. Que sensacional. Então tem doação de sangue, né? E de medula, pessoas se cadastrarem para ser doadores de medula. É um momento de muita graça, né? Irmãos de sangue, né? Então, um momento de muita graça. E também é um evento gratuito, né? Mas as pessoas que puderem levar 1 quilo de alimento não perecível e é arrecadado toneladas de alimento, viu? E essas toneladas de alimento são encaminhadas para o banco de alimentos. Então, é um trabalho super legal. Então, existe também com o Beracá essa preocupação com a questão social. Fé sem obras, São Tiago já nos diz que ela é morta. Então, mostra-me as tuas obras que eu digo qual é a tua fé. Então, nós precisamos conciliar fé com as obras. E as obras são as obras, tanto que o Papa Francisco nos ensinou, esse legado de Francisco, as obras de misericórdia. Né? Então, auxiliar um doente, ir ao encontro de um doente, dar pão a quem tem fome, né? Cobrir a nudez daquele que não tem. Essas são as obras de misericórdia que não se pode dissociar da fé, porque fé e obras são juntas, né? E é isso, o Iberacá tem essa preocupação, graças a Deus. A gente sempre teve essa preocupação. E quando vai surgindo, a gente tem essa possibilidade de estar dando e acompanhando essa assistência social, a gente está sempre abertos a isso. Lembrando que não se cobra ingresso. Sim. É totalmente gratuito. Aí você pode perguntar, mas como é que se paga o Beracá? Né? Se é totalmente gratuito, onde é que vem a contribuição, a questão financeira do Beracá? Patrocinadores. Se não for os patrocinadores que acreditam nessa obra de Deus, o Beracá não acontece. Que inclusive, se você tiver depois, pode falar aqui, tá? O nome deles, pode ficar à vontade, porque é muito importante ser para divulgar quem realmente está ajudando. Né? Se não tiver esses patrocinadores, e a gente reza muito por eles, né? O Beracá não acontece. A gente estava falando sobre o início do Beracá, né? Que o pessoal se reuniu, todo mundo cantando, os jovens e tudo mais. Será que eles imaginavam que ia chegar numa proporção dessa, né? De quase 3 décadas, reunindo mais de 30 mil pessoas, todo mundo orando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Foi uma sementinha plantada, né? Semente plantada. E hoje... Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque eles começaram de uma forma muito despretensiosa e bonita, para confraternizar os jovens. Como é que vamos confraternizar os jovens num evento que atraia os jovens e que tem a linguagem do jovem? Então foi fazer uma gincana, né, dos jovens. E ali eles se reuniram para fazer essa gincana. E de uma forma muito assim despretensiosa, mas ao mesmo tempo fundamentado na verdade evangélica, que é a convivência fraterna. Né? Salmo 132, como é bom, como é agradável os irmãos viverem juntos, né? Depois o próprio Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, e o jovem precisa disso. O jovem, ele tem a sua tribo, né? Ele tem a sua tribo, o jovem, ele precisa disso, né? E esses jovens sentiram isso. Eles queriam vivenciar essa vida fraterna e de uma forma diferente, descontraída, e fizeram essa gincana, né? E acho que não tinham noção, não.
como deu certo, aí na época o coordenador diocesano era nosso querido irmão Jefferson Fiuza. Jefferson, um grande abraço a você, meu irmão, que abraçou e acolheu isso no coração. Resolveu, então, no ano seguinte, fazer esse evento, né, mas aí abrindo para toda a diocese, para todos os grupos de oração da diocese. E vamos lá, e qual vai ser o nome? Né? O primeiro foi uma gincana, qual vai ser o nome? Aí, em oração, a irmã Isilda, né, do Instituto Missionário Coração Imaculado de Maria, e que está ali no Colégio Santo Antônio, Colégio Católico Santo Antônio, a irmã Isilda, a inspiração foi no coração da irmã Isilda. O evento se chamará Beracá, porque será um vale de bênçãos. Né? E do coração da irmã Isilda, o Conselho Diocesano acolheu, então organizou-se o primeiro Beracá. Né? Olha, vou dizer uma coisa para você. Olha, de tantos milagres que já aconteceram, mas já passou gente boa nesse Beracá. Já. Por Deus. Atrações internacionais, Martim Valverde. Martim Valverde já pisou nesse solo sagrado que é o recinto Beracá. Né? E dos músicos do Brasil, todos já passaram, né? Frei Gilson já esteve aqui no Beracá. Né? Quando eu estava na coordenação diocesana há 8 anos atrás, né? O Frei Gilson esteve, Frei Gilson e a irmã Ana Paula, né? Aliás, aquele Beracá foi tremendo também, né? Pelo amor de Deus, né? Mas todos, né? Todos. Porque não tem, você não pode assim dizer, você comparar um ao outro. Não, jamais. O Beracá é uma coisa tão interessante, é sempre tão atual, é uma bênção atual. Uma benção atualizada. Uma bênção atual. E lembrando que é um evento feito para toda a família, então você não faça compromisso. Né? Não é só para os jovens, né? O seu compromisso é lá no recinto. Chega, desmarca tudo que você tem na sua agenda e fala, não, esse final de semana vai ser para poder orar, para poder ir, para poder aprender, para poder compartilhar, abraçar, né, o pessoal que está lá presente também de outros lugares e viver essa grande festa de fé que a gente tem todos os anos com o nosso querido Beracá, não é isso? O Beracá é um território eucarístico, mariano, né? Marcante. Marcante. Eucarístico porque o Santíssimo ele começa com a missa. Sim. Né? O Santíssimo fica exposto o dia inteiro para adoração, na capela de adoração, que esse ano vai ser, né? Ó, quem tiver aí... Aguardem. Por favor, fica o convite. 22 de junho, no recinto de exposição. Vá à capela. Gente, estamos. Vai dar 60 dias agora já. Sim. 60 dias. Meu Deus, menos de 2 meses praticamente. E vá à capela, porque você não sabe o que está te esperando lá. Né? Já fico imaginando. E é um território eucarístico e mariano, porque não pode faltar Nossa Senhora. Né? Sim. Ele começa com a adoração ao Santíssimo, depois tem a entronização de Nossa Senhora e encerra com a adoração ao Santíssimo. Então, ele é um lugar eucarístico de sacramentos, né? Ali está acontecendo o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão, né? A dona Vera está mandando aqui um alôzinho pra gente, ela é ouvinte lá da rádio também, ela está sempre acompanhando tudo aqui. Ela é freijus.com.br, ela acorda às 3h30, pra você ter uma ideia, ela assiste, né? Ela participa de dois rosários no dia. O do Frei Gilson às 4 horas e às 6 horas da manhã o da Janaína, que é aqui de José Bonifácio. Ela já esteve aqui presente. A Janaína, que é uma mulher incrível, ela tem 2 filhos na terra e 2 no céu e a vida dela é inteira em relação a Deus. Então todo dia 6 horas da manhã você vai lá no Instagram dela, ela está rezando o Santo Terço e é incrível. E ela participa dos dois, a dona Vera. Ela está perguntando aqui sobre a questão de quem gostaria de ser, vamos supor assim, ajudar, ser um voluntário dessa obra, né? Com quem que pode falar, como que pode acontecer, se é na hora no recinto, se é antes, e se vai ter a lojinha, porque ela falou que ficou com ciúme que o ano passado eu ganhei um terço do Beracá. Ela falou assim, eu procurei o terço, já tinha acabado, viu? Eu falei, não acabou, vai lá de novo, porque esse ano vai ter, fique tranquila. Escritório, pode responder. Pode sim, entrar em contato com o nosso escritório diocesano, daqui a pouco eu pego o telefone e deixo aí. Entre em contato com o escritório diocesano, deixa o nome, o telefone, e vai ser uma alegria muito grande. Nossa, o Beracá, igual eu tô falando, é feito de voluntários e patrocinadores, né? Então tudo é muito bem-vindo para nós, né? E então assim,
Pode, com certeza, e vai ser uma alegria muito grande. E vai ter terço também, viu? Ó, tá vendo? Ó, já não perde. Já leva o rosário, porque vai ter mais um lá. E é o terço da esperança, viu? É o terço da esperança. Ei, dona Vera, vai ficar desesperada aqui. O Carrilho tá mandando. Confeccionados. Carrilho e Rosângela tá mandando boa noite aqui, a paz, meus amados. O Carlos Brito, boa noite, que trabalho bonito que vocês têm, né? Falou sim, que o Padre Fábio também já teve aqui. Padre Fábio de Mello, sim. Né? Isso, o Carrilho tá mandando. E a Jennifer tá falando assim, o irmã Andréia, é o Jenny, né? Estou acompanhando vocês, um abraço. Um abraço, Deus abençoe. Não sei se nós já passamos por tudo aqui, fica à vontade para poder falar mais alguma coisa. Eu sei que a André trouxe também a Bíblia aqui, se você quiser depois fazer uma leitura para a gente nesse encerramento. Quiser falar dos patrocinadores, tá? O telefone de contato, quem que faz, como que faz para poder tá participando também, para poder estar sendo um dos voluntários aí de mais essa edição do Beracá. Fiquem à vontade. Tá, muito obrigada. Acho que agora a gente vai passar o telefone, vamos deixar o telefone do escritório diocesano da Renovação Carismática. Os irmãos que desejarem nos ajudar, né, ser voluntário, serão bem-vindos. Os patrocinadores também, né, os irmãos que nos acompanham, aqueles que desejarem, liga no escritório. E lá a gente tem toda, né, a proposta ali de como fazer. E nós, né, iremos apresentar aí a forma de poder estar divulgando a sua empresa, enfim, seu trabalho, e também você estará nos ajudando, nos patrocinando esse evento de evangelização. Lembrando que vai ser no dia 22 de junho, tá? E só lembrando que é o dia todo. Que hora que começa o Beracá? 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, então os portões... Santo Rosário. Os portões um pouquinho antes já vão estar abertos. Sim. Então, para você que vai estar acompanhando, a gente vai estar pelas redes sociais também compartilhando tudo que eles tiverem aqui para poder fazer essa... divulgação também, e é como a gente falou, é um evento para a família inteira, então pega esse dia especial para você passar na presença do Senhor Jesus. Uma meditação para a gente aí, André. A Andréia, com o carisma que Deus te deu, e uma oração para nós. Enquanto isso eu vou pegando o telefone aqui, depois eu deixo o telefone do nosso escritório diocesano. Eu quero orar a Deus e deixar o Salmo 26, que é o tema do nosso, né, é o tema do Beracá. É com esta palavra que nós estamos vivendo, é com esta palavra, com essa certeza do Senhor que nos move, que nos trouxe aqui, viu, Hamilton? Muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos sempre. Seja louvado pela tua vida, por essa oportunidade. A nossa. E o Salmo 26, no versículo 14, nos diz assim: espera no Senhor e se forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. É uma palavra de esperança, de confiança, de confiarmos nesse Deus que olha para a tua vida. Nós estamos aqui e nós estamos lutando e nós cremos porque o Senhor é a nossa força. Nós temos esperança de que quem nos honrará, de quem estará conosco no Beracá, em tudo que estamos fazendo, é o Senhor. Eu quero te dizer, meus irmãos, espera no Senhor e ser forte. Se você está caído, desanimado, espera no Senhor, porque Ele virá e Ele não tardará. Aos nossos olhos é difícil o tempo da espera, mas Ele é a nossa força. É a certeza de que nós temos um Deus que renova a nossa esperança. O que você está vivendo, a situação que você se encontra, o Senhor te vê. Fortifica o teu coração. Não coloque o teu coração em nada, em pessoas, em coisas, em nada. Mas no Senhor. E Ele te levantará. E Ele te sustentará. Porque o Senhor é a nossa força. Amém, meu irmão? Amém. Sensacional. Eu queria também, antes de você passar o telefone, para quem nunca teve essa experiência de viver o Beracá, para quem está sempre ouvindo falar, ou às vezes já tem os seus compromissos, a gente está 2 meses, dá para você se preparar bem para você ir no Beracá, hein? Conta pra gente aí, convida o pessoal, né? O que significa esse Beracá e o que ele pode fazer na vida dessa pessoa que ainda não teve essa experiência. O Beracá, ele é um tempo de Deus na vida da pessoa.
Deus escolheu um espaço chamado Recinto de Exposição e um tempo, que este ano será 22 de junho, em que Deus te chama a ir ao encontro dele. E ele revelar-se como esse Deus de amor que pode e quer dar respostas para a sua vida. Isso é o Beracá. É o tempo e o espaço de Deus na sua vida. E você tem essa oportunidade, aqui em São José do Rio Preto, de fazer esse encontro com Deus. Lembrando que vem caravanas de Nossa. dezenas e dezenas de municípios e fora do estado de São Paulo. Minas Gerais e Mato Grosso do Sul estão presentes aqui, né? Então, é esse tempo, espaço de Deus, chamado Recinto de Exposição, dia 22 de junho de 2025. Vá até lá e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. E nós não estamos brincando. As pessoas perderam, infelizmente, né, mergulharam num relativismo e perderam essa essência de Deus. E é necessário a gente fazer esse encontro pessoal com Deus. Deus existe. Deus é uma realidade concreta. E a eternidade nos espera. E o Beracá nos ensina, nos prepara para essa eternidade. Amém. Amém. Sensacional. Ó, lembrando que o pessoal está perguntando sobre camisetas também, se vai estar lá no dia vai estar vendendo, você pode entrar em contato antes. Tem sim, tem camisetas vão estar disponíveis lá, todos os tamanhos. Que Ó, até daqui uns 2 meses, André, acho que eu vou estar pelo menos uns 15 quilos a menos aqui dessa bariátrica, né? Já vai caber uma GG, eu acho. Todos os tamanhos, os terços vão estar lá também. Outra coisa também, viu? Importantíssimo, tá? A praça de alimentação no Beracá, viu? Sim. Então você não precisa se preocupar, não. Tem praça de alimentação, muitos caixas ali para poder estar tendo fluxo, atender o fluxo de pessoas, tudo. Então você pode ir, passar o dia, que haverá praça de alimentação, tudo certinho. A gente pensa em tudo, viu? Tá vendo? Nós pensamos em você, mas quem nos ajuda é Deus. E Deus sempre pensa nos seus filhos, nos mínimos detalhes e no melhor. Sempre no melhor. Sempre. Então, como eu disse, você é feito em oração, Deus vai inspirando tudo, viu? Fica tranquilo. É tudo inspiração divina. Deus pensou em tudo. O que você pensar, pode ir lá. É o tempo e o espaço de Deus na sua vida. O pessoal estava perguntando aqui também sobre os grupos de orações, né? Onde que vocês estão, se podem participar do grupo, se é todo mundo bem-vindo, como que funciona. Quer falar, André? Pode falar. Os grupos de oração na Diocese de Rio Preto, nós temos praticamente em todas as paróquias da Diocese de Rio Preto, cidades e paróquias. Em algumas paróquias, inclusive, mais de um grupo de oração. Né? Então, é aberto, sim, a participarem. Os grupos de oração são de portas abertas. Não tem assim, o que preciso para fazer? Nada, só ir. Só vai. Vai e participa. Só vai e abre o coração, né? Amém, glória a Deus. A porta da igreja está aberta, o coração também. Eu e a Andréia, né, nós participamos do mesmo grupo de oração, que é o grupo de oração Mãe Admirável, na paróquia Santa Mônica, ali no bairro Cidade Jardim. Sim. Né? E o grupo de oração Mãe Admirável. Somos filhos do mesmo grupo de oração. Né? É toda terça-feira. Terça-feira, às 20 horas, lá na paróquia Santa Mônica, bairro Cidade Jardim. Ó, tem gente que falando que tá emocionado com as suas palavras aqui, o pessoal, Amém. muito Deus obrigado a abençoe. galera que não esqueçam depois, tá, de se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu sei que durante a semana a gente vai bombar esse episódio aqui, a gente vai chegar no coração e na vida de muita gente que tá assistindo a gente nesse momento. Você achou o telefone? Quer passar? Achei Bora sim. lá. Então presta atenção aqui para você entrar em contato, para quem quiser ajudar, quem quiser colaborar, quem quiser também estar participando de alguma forma e até mesmo já comprando a sua camiseta e já adquirindo os produtos do Beracá, né? Pode fazer encomenda, inclusive. Viu? Isso, pode boa. fazer sua encomenda de camiseta, tudo certinho, o terço, se quiser. O telefone, o DDD é 17 e o telefone 99758 1410, tá? É DDD 17
99758. Já está na tela aqui para a galera poder 1417. acompanhar. Aí, ó, pronto, ó, olha só. 99758-1410. Eu só vou justificar um pouquinho aqui, porque que eu estava demorando um pouquinho, porque eu desliguei o celular, daí tive que ligar, né, para poder pegar de novo aqui, tá bom? Ó, queria agradecer demais vocês aqui hoje, tá? Quando a Cris mandou a mensagem, falou, será que tem algum espaço para falar do Beracá? Eu falei, se não tiver, a gente vai arrumar. Você pode ficar tranquilo que a gente faz, nesse foi um episódio extra. Fiquei muito feliz que hoje você pôde vir, que é um feriado também, né, em relação às aulas. Graças a Deus. E poder te conhecer. Hoje à tarde eu recebi uma mensagem da nossa querida Andréia também, agradecendo pelo espaço. E assim, a cada 40 dias a gente sempre tem aqui um padre, sempre tem alguém falando sobre a igreja, sempre falando das coisas de Deus, porque esse é o propósito nosso. É levar um conteúdo de qualidade, mas também poder levar a palavra e alento para quem está nos assistindo nesse momento, para quem está às vezes acompanhando. Já teve episódios aqui que nós tivemos um padre que no outro dia eu recebi um direct, a pessoa falando que ela estava extremamente triste e tal, e recebeu a nossa lista de transmissão, ela clicou e através de uma oração do padre ela voltou para a igreja e hoje ela está bem. Então isso é o que significa, se uma pessoa for tocada pelo Espírito Santo e a gente conseguir deixar ela deixar a vida mais animada, né? E, vamos dizer assim, reerguer essa estrutura dessa pessoa, pra gente vai estar muito bacana em relação a isso aí, porque o nosso artista principal aqui é Jesus, e ele vai estar sempre presente aqui nesse podcast enquanto ele existir. Espero que ele exista por muito tempo, né? Queria que vocês mandassem beijos, abraços e agradecimentos para quem vocês quiserem nesse momento. Nós queremos também agradecer nosso bispo, que tem nos apoiado, que vai estar conosco, Dom Vilar, né? Então Deus seja louvado pela vida dele. Também queremos agradecer o padre, assessor da Renovação Carismática, o padre Luciano, deixar aqui nosso abraço, nosso agradecimento, que tem estado conosco, tem nos orientado. É muita gente, né? Toda a família carismática, toda a igreja, e dizer, venha participar conosco. Seja bem-vindo. Talvez nós não vamos conseguir abraçar todo mundo, mas quando você nos encontrar, nos dê um abraço, porque vai ser uma alegria poder te encontrar no Beracá, te abraçar, e Deus seja louvado. Ore por nós, ore por essa missão. Deus seja louvado. Obrigada, Milton. Deus te abençoe. Imagina, estamos aqui sempre. Amém. Manifesto minha profunda gratidão. Também faço as palavras da Andréia ao nosso bispo Dom Vilar, ao nosso assessor eclesiástico, o padre Luciano. Somos católicos, fruto da Igreja Católica. E o evento Beracá é da Igreja Católica. A Renovação Carismática só administra, mas é um evento da Igreja Católica Diocese de São José do Rio Preto. Profunda gratidão a todos os coordenadores de grupo de oração, ao Conselho Diocesano da Renovação Carismática, aos coordenadores de grupo de oração, porque são eles que fazem a renovação carismática acontecer. Então, uma profunda gratidão a todos. E gostaria de fazer um pedido. Claro. Posso fazer? Eu gostaria muitíssimo de, no Beracá, as pessoas que assistiram esse podcast me procurar e dizer, eu estou aqui porque eu assisti o podcast do Hamilton. E aquele Nossa, que responsabilidade! Naquele dia eu tomei a decisão de estar no Beracá. Amém. No tempo e no espaço que Deus me concedeu, eu decidi. E eu vou dar esse testemunho depois. E volto para dar esse testemunho. Claro, para mim vai ser um prazer. Então você que está aí, que assistiu ou que vai assistir, né, saiba, o Beracá é o tempo e o espaço de Deus na sua vida. Dia 22 de junho, no Recinto de Exposição. E você me vendo lá, ou vendo a Andréia, venha, nos dê um abraço e fala, olha, eu estou aqui. E eu também, porque eu vou estar lá, então você pode falar, eu te assisti também lá também, para poder participar, não é? Combinados, então? Combinado. Deixa eu mandar um beijão para nossa querida Cris, que fez esse meio campo todo aqui para que vocês pudessem estar aqui hoje também. Um beijão. Ela mora fora, né, aqui de Rio Preto, ela falou que talvez não daria para ela estar aqui com a gente. Sim, quero agradecer ela também, porque ela, eu digo que ela não dorme, né? Não dorme, a Cris não... O Ministério da Comunicação Social, ela, o Marcos, enfim, todo o núcleo dela, eles têm trabalhado e ela tem
nos dado toda a assistência. Que Deus te sustenta, minha irmã. Que Deus te sustenta. Deus seja louvado por tudo. Amém. Ó, e lembrando para você que gostou, então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, tá bom? Próxima segunda-feira, mais um episódio ao vivo aqui, a partir das 9 horas. Pra galera que acompanhou aqui pelo nosso chat, pra você que mandou sua perguntinha. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Família Filmix, até a próxima segunda-feira. Que Deus abençoe todos vocês. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.